Mateus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, deixarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor este momento de palavra, nós o entregamos em tuas mãos, porque nós entendemos que esse culto não nos pertence, esse culto não é para nós, mas ele é para o Senhor e para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Então, assim como nós queremos que o Senhor tenha conduzido este culto até este momento, nós falamos ao Senhor que o Espírito Santo dê continuidade da tua obra nesta noite, meu Pai, através da tua palavra, falando a cada coração. Que seja o teu Espírito Santo a trabalhar através de mim, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, e que seja também o teu Espírito Santo a ministrar o coração do teu povo, Pai, falando a cada um deles aquilo que é da tua vontade, ministrando individualmente, de forma que a tua palavra seja proveitosa e encontre terra fértil sobre estes corações. Nós damos graças ao Senhor por esta noite, por este momento, Pai, e o consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Bom, nós temos aqui um versículo de Hebreus e eu esperava pregar algo dentro desse versículo essa noite, porque há pouco tempo eu realmente entendi aquilo que o Senhor ele traz a nós por meio dessa palavra. Mas enquanto eu orava para essa palavra, o Senhor ele ministrou algumas coisas novas ao meu coração, eu fui pego de surpresa. E eu gostaria de começar essa palavra falando algo que o Senhor colocou no meu coração, que é uma realidade que tem sido ignorada por muitas pessoas dentro da igreja, é uma realidade que tem sido ignorada por algumas igrejas e é uma realidade diante da qual eu vi a minha vida. E essa realidade é que a vida cristã é composta por batalhas. A todo momento, a todo instante, de todos os lados, quando nós decidimos seguir a Jesus, a realidade é, de fato, é que a todo momento nós estaremos em batalha. Nós, diante da vida cristã, encontramos batalhas externas, porque nós nos encontramos em batalha contra Satanás e contra, muitas vezes, as suas armadilhas, aquilo que ele tenta colocar na nossa vida para nos fazer falhar, para nos distrair, para nos impedir. Nós nos vemos em batalha porque, como cristãos, o mundo espera algo de nós. Eles olham para as nossas vidas e, a partir do momento que eles compreendem quem nós somos e que nós seguimos, servimos ao Senhor, é esperado que não haja em nós falhas, é esperado que nós não cometamos erros. Então isso também é uma batalha, porque nós nos vemos a todo momento nos esforçando para honrar e glorificar o nome do Senhor. E nós também encontramos na vida cristã constantemente batalhas internas, porque nós lutamos contra o pecado. Nós não lutamos apenas contra o pecado, mas algo que me chamou muito a atenção quando nós encaramos a vida cristã é que nós nos vemos em batalha contra nós mesmos. Nós batalhamos contra os nossos desejos. Nós batalhamos muitas vezes contra quem nós somos. E eu digo isso porque de forma muito clara, porque eu tive que batalhar contra quem eu era. Estar aqui nessa noite é porque um dia eu batalhei contra toda a minha vergonha, contra todo o meu medo. E a vida cristã, ela tem esse chamado inerente. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós caminhamos em sua vontade, nós somos chamados a estar a todo momento em batalha, seja contra aquilo que está ao nosso redor, seja internamente contra nós mesmos, o pecado, os nossos desejos. E quando nós olhamos para essa realidade, dessa batalha que, de certa forma, ela ocorre a todo momento, ela ocorre em todos os lugares, nós nos vemos muitas vezes numa situação que eu recentemente vivi. Nós nos vemos desgastados,
Porque se quando nós estamos no trabalho, nós estamos em batalha. Se quando nós estamos muitas vezes em casa, nós estamos em batalha. Se quando nós estamos sozinhos, nós estamos em batalha, a realidade é que muitas vezes nós nos vemos desgastados, cansados. Nós olhamos para a palavra, nós olhamos para o nosso dia e nós vemos à frente mais batalhas. Nós olhamos para o amanhã e nós vemos à nossa frente mais batalhas. E nós olhamos para depois de amanhã e nós vemos à nossa frente mais batalhas. E diante dessas batalhas constantes e que muitas vezes parecem incessantes, nós vamos nos desgastando. Isso nos afronta, nos cansa e muitas vezes nós nos vemos sem forças. E como o texto diz, o texto vai deixar claro em alguns momentos que nós temos fraqueza. E muitas vezes nesses momentos de batalha, quando nós nos vemos fracos e sem força, sim, nós vamos glorificar ao Senhor. Nós vamos dizer que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Declarar que porque Ele reina sobre nós, que nós podemos continuar avançando. Mas como momentos falhos também, muitas vezes nós vamos encarar essas fraquezas e elas vão pesar sobre os nossos corações. Nós vamos olhar para os nossos pecados e vai parecer que eles gritam para nós: está vendo a sua falha? Isso representa toda a falta de amor que você tem pelo Senhor. Porque nesse momento você amou mais a isso do que a Deus. Está vendo o seu orgulho? Está vendo o seu medo? Muitas vezes sim, diante das fraquezas e das falhas, nós vamos saber glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas infelizmente também em muitos momentos, quando nós estamos diante dessa realidade, nós nos vemos desgastados, como eu disse, nós nos vemos com medo, nós nos vemos perdidos. Em alguns momentos as nossas fraquezas elas se sobressaem e parece que elas são tudo aquilo que nós encontramos, parece que é tudo aquilo que nós possuímos. E como eu disse, eu vivi assim há algum tempo atrás, e nesse processo de me desgastar nessas batalhas constantes, e nesse processo de encarar as minhas fraquezas, eu pessoalmente digo que eu fui desanimando. Eu pessoalmente digo que eu fui sendo vencido por essas batalhas. Que ao invés de batalhar, eu fui muitas vezes entregando em alguns momentos os meus pontos. Eu fui em alguns momentos falhando com as minhas batalhas e não me coloquei à disposição do Senhor para continuar a batalhar. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo que isso acontecia, eu não notei que isso estava acontecendo na minha vida. Eu não conseguia enxergar que essas batalhas constantes estavam me desgastando. Para mim, alguns dias parecia que estava tudo bem. Eu continuava a vir pregar, eu continuava a vir ajudar no Ministério de Jovens, continuava a conduzir estudos, continuava a orar por pessoas. Eu não conseguia enxergar em mim esse próprio desgaste. Mas então o Senhor ele me levou a uma situação que deixou muito claro para mim que havia algo de errado com a minha vida espiritual. Eu estava em determinado dia conversando com alguns amigos e discutindo ali sobre algumas pessoas que nós queríamos alcançar para Deus, e em determinado momento foi citado o nome de uma pessoa, e internamente no meu coração eu pensei: eu não sei se é possível que essa pessoa seja alcançada. E eu creio que o Senhor me permitiu pensar nisso, chegar a esse ponto, porque imediatamente diante daquele pensamento ele me assustou. Ele me assustou muito porque quando eu olhei para esse pensamento, eu entendi que eu estava desgastado. Eu entendi que eu estava olhando para Deus e crendo que talvez Ele não fosse capaz de alcançar aquela vida. Eu entendi que alguma parte da minha visão e da minha caminhada estava falhando. E Deus trabalhou na minha vida através desse texto, através desse versículo, porque aquilo que eu precisava encontrar no Senhor era esperança. Aquilo que eu precisava encontrar no Senhor era conforto para caminhar e avançar. E, geralmente um versículo que sempre me trouxe muito isso
O versículo que vai falar que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam à glória eterna que está sendo produzida através delas. Parafraseando, amém? Mas o Senhor me trouxe essa esperança e esse conforto ao meu coração de forma diferente através desse texto. E é sobre isso que eu gostaria de focar nessa noite, aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas através desse texto, o conforto e a esperança que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Porque eu vivi sem esperança, eu vivi perdido, desgastado por essas lutas constantes. E como eu disse, dentro da igreja atual, infelizmente, da realidade de alguns pastores, de algumas igrejas, nós temos um contato maior hoje em dia, através da internet, como disse o pastor Carlos, nós vemos que muitas pessoas têm ignorado essa realidade da vida cristã, que essa batalha constante, que é estar a todo momento em guerra contra nós mesmos, contra o pecado, contra este mundo. Mas muitas pessoas também têm ignorado o desgaste que isso traz à nossa vida cristã. E qual o caminho certo para que nós possamos caminhar e viver uma vida cristã saudável? E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a partir desse texto é que nós devemos nos apegar a Cristo. Amém? No versículo 14, ele vai dizer: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amém? Então, porque nós temos a Cristo como um grande sumo sacerdote, nós devemos conservar firmes a nossa confissão. Devemos conservar firme a nossa confissão de que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Devemos conservar firme a nossa confissão de que nós pertencemos a Ele. Amém? Aqui nós temos um convite à esperança. Um convite à esperança sobre nós e sobre a realidade que nos cerca. Porque, como eu disse, a todo momento nós estamos em batalha, a todo momento essa esperança ela é desafiada. A todo momento nós somos desafiados a deixar esse Jesus, a esquecer o sacrifício que Ele fez por nós, a esquecer que Ele não está morto, mas como o texto diz, vive e está nos céus à direita do Pai, como diz a palavra. Amém. A todo momento nós somos desafiados por aquilo que nos cerca, a esquecermos desses detalhes, a nos focarmos naquilo que nós desejamos, seja o prazer terreno, seja os nossos sonhos. Somos desafiados a esquecer desses fatos e focar nas pessoas ao nosso redor, naquilo que nós queremos fazer por elas. Mas o texto nos chama a olhar para Cristo, para que por meio dele seja mantida firme a nossa confissão. Então, por isso, meu primeiro ponto é: apeguemos a Cristo, apeguemos a Jesus. Porque se nós desviarmos o nosso olhar de Jesus, se nós olharmos para outras coisas, se nós olharmos para esse mundo, se nós olharmos até mesmo para as nossas próprias batalhas, se o nosso foco for naquilo que nós temos guerreado, nós perderemos Cristo de foco. Se o nosso foco for aquilo que nós temos visto e vivido no nosso dia a dia, muitas vezes nós perderemos Cristo de foco. Nós estaremos olhando para o problema. Como Pedro fez enquanto caminhava sobre as águas, a palavra fala de forma muito clara que ele pede que Jesus mande que ele vá até ele e ele comece a sua caminhada. Mas em determinado ponto do caminho, a palavra fala que Pedro olhou para a tempestade. Quando ele olha para a tempestade, ele sente medo. Nós não podemos desviar os nossos olhos de Jesus. Nós não podemos deixar que Ele se afaste de nós, e nós não podemos nos afastar dele. Nós não podemos olhar para a realidade, para aquilo que está ao nosso redor, nos esquecer que Cristo está vivo. Nós não podemos olhar para as nossas fraquezas, para as nossas lutas e esquecer que Cristo está vivo à direita do Pai nos céus. Amém. Porque se nós esquecermos disso, como eu disse, se nós desviarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos perder o nosso parâmetro.
Porque, como eu citei isso mais cedo, as nossas leves e momentâneas tribulações, se nós olharmos para elas, as tempestades parecerão grandes, como foi pregado aqui alguns domingos atrás. Se nós olharmos para os nossos problemas, muitas vezes eles parecerão grandes. Mas se os nossos olhos estiverem em Cristo, se nós estivermos apegados a Ele, e não for sobre as lutas que nós temos, sobre os problemas que nós temos, mas se for sobre continuar a caminhar e viver para a glória de Deus, se for sobre continuar a caminhar e viver reconhecendo aquilo que Cristo fez por nós, glorificando o nome dele por isso, e agradecendo a Ele por isso, então as nossas lutas parecerão pequenas. Então nós não vamos nos desgastar, nós não vamos nos ver desanimados, porque Cristo vai nos animar, porque Ele é a nossa esperança, porque nele é cumprida toda a promessa de Deus. Nós não podemos deixar de nos apegar, de nos agarrar a Cristo, porque como nós o temos como um grande sumo sacerdote, nós podemos nos apegar firmemente à nossa confissão. De qualquer outra forma, nós, como eu disse, vamos perder o nosso parâmetro, nós vamos nos ver confusos, perdidos, como eu vivi. Muitas vezes distraídos, sem conseguir enxergar as nossas próprias falhas, sem conseguir enxergar que nós temos nos afastado do Senhor, como eu não consegui enxergar. Nós temos que manter os nossos olhos em Cristo, para manter os olhos no alvo, para saber em que direção nós temos caminhado, para saber aquilo que nós temos buscado. Como diz a palavra, sede imitadores como eu sou de Cristo, diz Paulo. Então, para que nós nos apeguemos a Cristo, nós devemos olhar para Ele, para saber qual o exemplo nós devemos seguir, para saber aonde nós temos falhado e reconhecer também aonde nós temos acertado para a glória do nome dele. Amém? Nós caminhamos olhando para Cristo, pois nele está a certeza de toda a palavra será cumprida. Eu coloquei aqui, e é algo que eu vou comentar depois, mas algo que eu achei muito curioso é o contraste que há na forma como esse texto ele nos traz esperança. Porque, como eu disse, eu sempre gostei muito da palavra que fala sobre as nossas leves e momentâneas tribulações. E em todo aquele texto, quando nós lemos, em 2 Coríntios, o texto ele vai trazer ali sobre a vida eterna, sobre os céus. Mas aqui o texto ele não nos traz esperança sobre uma promessa por vir, mas ele nos traz esperança por meio de uma promessa cumprida, a promessa de um Salvador. E Jesus já veio, amém? E porque Ele veio, nós estamos aqui. Porque Ele veio, nós temos a esperança de que Ele também voltará um dia, e de que até lá, assim como a palavra diz, a obra dele não permanecerá incompleta, mas dia após dia ela será feita em nós e através de nós. Por isso nós permanecemos apegados a Cristo, não somente por aquilo que virá, mas por aquilo que já foi, não somente por aquilo que Ele há de fazer nas nossas vidas, não somente porque um dia nós estaremos nos céus, sem lutas, em um descanso, glorificando o nome do Senhor, mas porque um dia nós estávamos mortos, como foi dito aqui, e por meio de Cristo agora nós estamos vivos por meio do seu sacrifício. Então nós não nos apegamos apenas a uma promessa daquilo que virá, nós não temos esperança apenas naquilo que nós receberemos um dia, mas o texto nos convida a ter esperança naquilo que nós já recebemos, a ter esperança naquilo que Cristo já nos entregou. Por meio da cruz, a vida que nós recebemos dele, a graça que é derramada a cada momento em que nós falhamos, porque o texto vai reconhecer, como já disse, que nós somos falhos, mas esse Cristo se compadece de nós e derrama graça sobre as nossas vidas. Esse Cristo nos ama e nos permite caminhar, avançando sobre as nossas fraquezas, encontrando nele a força para viver em santidade, amém? Então que nós venhamos a nos apegar a Cristo, não somente
baseados naquilo que Ele fará por nós, não apenas baseados nas promessas que receberemos um dia, mas baseados também naquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Se eu não me engano, em 1 Pedro que vai dizer: estejam preparados para dizer a razão da vossa fé. Vai dizer também para nós nos lembrarmos daquilo que nos dá esperança, daquilo que nós temos vivido no Senhor e tem nos trazido alegria e tem nos permitido chegar até aqui. Então que nós olhemos não apenas para aquilo que o Senhor tem para nós adiante, mas também para aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas até aqui. Porque, como eu disse, eu tive que lutar contra mim mesmo para que um dia eu pudesse estar nesse ponto. Isso foi algo que o Senhor fez sobre a minha vida. Quem me conhece antigamente sabe quão grande foi aquilo que Ele fez, quão grande é a graça dele que permitiu que eu seja usado por Ele dessa maneira. Então nós apegamos a Cristo, aquilo que Ele fez por nós sobre aquela cruz, e aquilo que Ele tem feito diariamente sobre as nossas vidas, por meio da graça dele, amém? Porque nos apegando a Cristo, nós teremos batalhas constantes na nossa vida cristã, mas nós não seremos desgastados, porque a razão da nossa esperança permanece viva, amém? Porque a razão da nossa esperança permanece conosco todos os dias. E como eu só reafirmando mais uma vez, a palavra nos diz que se com Ele morremos, com Ele também viveremos, amém? Então nele encontramos a esperança de que toda essa batalha constante, de que cada sacrifício feito, cada momento que nós entregamos a nossa vida em nome dele, que nós deixamos de viver aquilo que o nosso coração deseja para viver aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, cada momento que nós nos mortificamos, com Ele morremos, com Ele também viveremos, né? Cada momento que com Ele morremos, nós encontramos nele a vida para continuar avançando e vivendo uma vida abundante em Sua presença. Mas avançando aqui, o segundo versículo vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O primeiro ponto é que nós devemos nos apegar a Cristo e manter os nossos olhos sobre Ele. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é que o nosso caminho de aflição não é apenas nosso. É comum que, diante dessas batalhas constantes, principalmente aquelas que são travadas contra o nosso próprio eu, que a gente venha nos sentir sozinhos. Não sei se é só uma realidade só para mim, mas imagino que não. Que muitas vezes lutando contra nós, contra o nosso pecado, coisas que são somente nossas, a gente se sinta sozinhos nessa batalha. Mas, como eu disse, o nosso caminho de aflição não é apenas nosso. O versículo 15 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque Ele mesmo em tudo foi tentado. Esse versículo vai dizer que o Senhor Ele conhece e entende as nossas lutas. Ele não apenas sabe, porque Ele é onisciente. Ele não apenas tem conhecimento daquilo que nós temos vivido, enfrentado e passado, mas um dia, quando Ele se fez carne, Ele sofreu essas mesmas dores. A mesma solidão que nós sentimos muitas vezes, Ele sentiu um dia. Nós vimos isso pelo seu grado na cruz, quando Ele pergunta por que Deus o abandonou. Uma solidão que talvez nem mesmo nós, que hoje em dia temos livre acesso ao Senhor, podemos entender. Aquilo que nós sofremos, Cristo entende, porque Ele se fez carne. Ele não apenas entende, Ele não apenas sabe aquilo que nós passamos, Ele não apenas reconhece e entende, mas como o versículo 15 vai dizer, Ele se compadece.
das nossas fraquezas. Isso significa que quando nós nos achegamos diante de Deus com as nossas lutas, Ele olha para nós com um olhar compassivo. O olhar de Cristo para nós, quando nós chegamos diante dele, dizendo que tem sido difícil lutar contra o pecado, não é simplesmente dizer que Ele já fez tudo por nós. Não é apenas Ele mostrar a sua obra, dizendo, eu já fiz tudo, a sua parte é pequena. Não é dizer, eu te dei todas as ferramentas para que você vença. Ele tem sobre nós um olhar compassivo, um olhar que entende as nossas lutas, um olhar que entende aquilo que nós temos passado, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus encara as nossas fraquezas e pecado, Ele os conhece, mas Ele não derrama sobre nós a sua justiça. Ele tem derramado sobre nós a sua graça e a sua compaixão. Quando nós expomos as nossas fraquezas diante do Senhor, elas não são motivo de chacota, elas não são motivo de exposição de quão fracos nós somos, elas não são motivo de nos humilhar, mas o Senhor derrama sobre nós a graça. Ele entende que nós temos passado e nos permite por meio dele avançar. E pode parecer que os exemplos que eu usei são exemplos de chacota, de julgamento, exemplos pesados. Mas quando nós vemos Jesus aqui nesses versículos sendo chamado de sumo sacerdote, nós não podemos deixar de lembrar de outros sumos sacerdotes, de outros momentos na palavra. Eu anotei aqui 3, sendo o primeiro deles quando Eli está diante de Ana. Ana está dentro do templo, chorando, orando ao Senhor. E a primeira coisa que Ele diz quando olha para ela é repreendê-la. Ele a repreende para que ela deixe de estar bêbada. Outro momento que nós podemos olhar é até envolvendo o próprio Jesus quando ele está diante de Caifás. Caifás se vê ameaçado por Jesus, tanto dentro do ambiente político quanto dentro do ambiente religioso. Ele se vê ameaçado por Jesus e ali prende e faz ali maquinações para que ele seja morto. E eu aponto isso não apenas para esses exemplos diante da palavra, mas para nós mesmos. Como nós reagimos diante das falhas dos nossos irmãos. Como nós reagimos diante, muitas vezes, da falha de um irmão que está ao nosso lado nesse momento. De um irmão em algum momento dentro, aqui da casa do Senhor, ou fora, quando nós o encaramos na rua cometendo algum erro. Como nós temos encarado a falha dos nossos irmãos. Como nós temos reagido quando as pessoas falham conosco. Quando nós falhamos com o Senhor, quando Ele encara as nossas fraquezas, a reação dele é derramar graça, a reação dele é ser compassivo, é entender que nós somos falhos, é entender como Ele já foi carne um dia, que apesar de Ele não ter pecado, nós muitas vezes não conseguimos resistir, nós muitas vezes não conseguimos prevalecer. É um olhar compassivo. Então, como nós temos reagido diante da falha dos nossos irmãos? Não só daquelas falhas que nós podemos observar e ver de longe, mas das falhas que são cometidas contra nós. Porque aqui o olhar compassivo do Senhor, ele não está só sobre as nossas falhas que são cometidas com outras pessoas, mas quando Ele vai falar aqui de tentação e de pecado, nós entendemos que o olhar compassivo do Senhor, ele está sobre a falha que nós cometemos contra Ele. Porque quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Senhor. Porque quando nós falhamos e pecamos, nós estamos desonrando a Deus, desonrando o sacrifício de Cristo. Então, como tem sido a nossa reação quando o nosso irmão falha conosco? Será que nós temos tido uma ação de compaixão?
um olhar compassivo, entendendo que tanto quanto nós somos falhos, o nosso irmão também é falho, e tanto quanto nós precisamos de graça do Senhor, muitas vezes o nosso irmão precisa de graça, precisa de amor e perdão. Nós nos voltamos para o Senhor e para como Ele reage a nós, como Ele disse, isso também nos leva a analisar a ação de Cristo. Porque eu creio que não seja apenas eu que possa ver 1 ou 2 casos na minha vida de vezes em que eu não fui compassivo, de momentos em que falharam comigo e eu não fui compreensivo. Muitas vezes eu tive dificuldade para liberar perdão. E se esse fosse o olhar do Senhor sobre as nossas vidas, se quando nós nos achegássemos a Ele, não houvesse um olhar compassivo, entendendo que nós falhamos, entendendo que nós precisamos de graça, e mais do que graça, que nós precisamos dele para conseguir vencer as nossas fraquezas. Se houvesse para nós a falta de perdão, se houvesse para nós a justiça, se houvesse para nós um Cristo que simplesmente nos envia a lutar as nossas próprias batalhas sozinhos. Mas como eu disse, o nosso caminho de aflição não é apenas nosso. As nossas batalhas diárias não são somente nossas. As nossas batalhas contra o pecado, contra este mundo, contra aquilo que tem se levantado contra a igreja, elas não são somente nossas. Porque Cristo Ele as entende. E mais do que entendê-las, Ele participa conosco dos nossos sofrimentos. Ele participou conosco dos nossos sofrimentos quando se fez carne. Ele entende. E Ele caminha ao nosso lado. Como o pastor José Roberto pregou aqui alguns minutos atrás também, nós não estamos diante de um Deus de longe, mas diante de um Deus de perto. Diante de Deus que caminha ao nosso lado. Jesus, antes de ir aos céus, Ele disse que Ele iria, mas nos enviaria o Consolador. Enviaria o Espírito Santo para estar junto conosco a todo momento. Então, o nosso caminho de aflição, nosso caminho de sofrimento, naqueles momentos em que parece que estamos sozinhos e nessas batalhas diárias, quando nós encaramos as nossas fraquezas, o Senhor também as encara, mas Ele tem para nós graça e misericórdia, para que nós possamos avançar sobre essas fraquezas, para que nós possamos avançar sobre essas dificuldades. Amém? O sumo sacerdote era aquele que recebia a oferta pelo pecado, aquele que intermediava a comunicação do povo com Deus. Jesus, como nosso sumo sacerdote, é o próprio sacrifício, é o próprio Deus se achegando a nós. Amém? Aquilo que as nossas fraquezas não permitem que nós façamos, que é muitas vezes nos aproximarmos do Senhor, que é caminharmos sobre essas fraquezas, o Senhor faz. Aquilo que nós não podemos conquistar, como eu disse, foi conquistado pelo Senhor naquela cruz. E nisso reside a nossa esperança. Amém? O terceiro ponto que eu gostaria de colocar é o versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O Senhor nos chama para que, diante das nossas fraquezas, para que diante do nosso desgaste, para que diante das nossas batalhas constantes e diárias, nós nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Aqui, quando ele cita que Jesus é o nosso sumo sacerdote, a primeira coisa que me veio à mente, quando eu entendi esse versículo de algumas formas, é a forma como os homens se achegavam ao Senhor na velha aliança. O sumo sacerdote se achegava ao Senhor no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, onde ficava a arca da aliança, apenas uma vez por ano.
em apenas um momento. E ele se chegava naquele momento e aí que o sacerdote ele tinha sobre si alguns guizos, uma corda na perna, porque se o sacerdote se colocasse diante do Senhor e houvesse algum pecado, instantaneamente ele morreria. E ele era para isso a corda, os guizos, porque não era permitido aos homens entrar no Santo dos Santos, senão somente uma vez ao ano. Mas aqui o texto nos chama para que nós nos aproximemos confiadamente ao trono da graça. Porque por meio de Jesus nós já não temos mais uma limitação de acesso. Por meio de Jesus, quando nós nos achegamos diante de Deus, diante do Senhor com os nossos pecados, já não há mais uma morte instantânea. Mas quando nós pedimos perdão, pelo contrário, nós recebemos vida. Amém? Então, diante das nossas lutas constantes, diante das fraquezas que nós encaramos no nosso dia a dia, o Senhor nos chama para que nós confiadamente nos aproximemos do trono da graça, para que nós confiadamente nos aproximemos dele. Em outro texto vai dizer que nós nos aproximemos dele ousadamente. Amém? Que nós ousadamente, confiadamente nos aproximemos dele, busquemos a sua graça, a sua misericórdia, busquemos perdão pelas nossas fraquezas, para que nós possamos encontrar nele também a força para vencê-las. Deus, por meio do Consolador, nos capacita e apoia, nos permite caminhar caminhos que de outra forma nós não conseguiríamos. Amém? Como eu citei antes, o Senhor Ele faz aquilo que as nossas fraquezas não permitem. Ele nos capacita para que nós possamos vencer o nosso pecado. Ele nos capacita para que essa luta constante que nos assola a todo momento não traga morte sobre as nossas vidas. Não nos impeça de continuar a caminhar sobre a vontade dele. Não nos impeça de continuarmos a encontrar nele paz, alegria e satisfação. O Senhor nos chama para que nós ousadamente nos aproximemos do seu trono de graça. Nesse momento eu gostaria de pedir que a igreja se coloque em pé. Amém? Quando nós olhamos para a nossa vida atual, quando nós olhamos para a nossa vida terrena, o fato é, como eu disse, que nós estaremos em batalha constante. O fato é que a todo momento nós lutaremos contra nós mesmos, contra o pecado, contra aquilo que nos cerca. Mas o Senhor nos chama a ousadamente, a confiadamente nos aproximarmos do seu trono da graça. E eu tinha marcado uma frase a primeira vez que eu parei para estudar esse texto, foi uma palavra que eu levei no PG, e ela diz: aproximemos-nos do trono da graça, pois Cristo é aquele que nos espera junto dele, não os nossos pecados, não as nossas fraquezas, não a lei, mas Cristo. Aproximemos-nos confiadamente do trono da graça, porque Cristo é aquele que nos espera junto dele, aquele que se compadece das nossas fraquezas, aquele que, enquanto nós permanecemos caminhando, olhando para ele, nos permite avançar, apesar dos desgastes, apesar das lutas. Como o pastor disse que também no começo nos mantém de pé, mesmo em situações que seriam impossíveis que estivéssemos de pé. Amém.